A explanação do Evangelho da Noite, ela é do capítulo 19, A Fé Transporta Montanha. Vamos voltar um pouquinho nos Evangelhos de Jesus, que é do Evangelho. As explanações nossas das quintas-feiras têm por base o Evangelho de Jesus, interpretado pela doutrina espírita, na sua terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós imaginamos agora Jesus, naquele momento, Pedro, Tiago e João dormindo. Eles dormindo, e Jesus de repente começa a se transfigurar, se ilumina aquele lugar que está todo escuro, e de repente Jesus se transfigura e aparece com ele, acima da terra, no ar, Moisés e Elias. E aí os três começam a conversar. Os evangelistas não puseram o que foi tratado por Jesus, Moisés e Elias. De repente Jesus, Elias e Moisés desaparecem e Jesus vai voltando, e se escurece novamente. Mas não Jesus, espírito, seu corpo físico. E quando ele volta, Tiago, Pedro e João, eles vão. De repente chega um pai. Esse pai chega, alucinado, desesperado, e fala: Senhor, cura meu filho, que ele está lunático. Ele cai no fogo, ele cai na terra, ele cai na água. Eu levei para os seus discípulos e eles não conseguiram curar. O que eu faço? Jesus diz: traga esse moço aqui. E falou: mas que raça de pessoas incrédulas e depravadas. Tem algumas palavras de Jesus que a gente fica na dúvida, será que ele falou ou não falou? Mas não interessa. Interessa que ele conversou com aqueles espíritos que, em razão do entendimento da época, eram chamados de demônios. Conversou e eles se foram. O jovem ficou curado. Aí os seus discípulos, o apóstolo, chega e fala: mas por que nós não conseguimos curá-lo? E o Senhor sim. Ele diz: por causa de vossa pouca fé. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, e dissesse para o monte: parta daqui para lá, ele iria. Mateus, capítulo do Mateus, que fala sobre, do Evangelho de Mateus, que fala sobre essa passagem. Mas o que Jesus quis dizer com essa monte? Passa esse monte daqui para lá, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Obviamente que não é um monte de terra, não é o Monte das Oliveiras, não é o Monte Sinai, não é a nossa Serra do Lajeado, Serra do Carmo, de forma nenhuma. É o monte das nossas deficiências morais, daquelas desqualidades que nós, no decorrer dos séculos e séculos e séculos, fomos plantando. Por que séculos? Um dos princípios da doutrina espírita, pluralidade das existências. Nós não nascemos num berço e nós não vamos acabar num túmulo. A nossa vida é muito mais. E para que a gente possa acreditar ou saber se realmente existe a pluralidade ou reencarnação, nós temos que voltar aos atributos de Deus. Quais são os atributos? Um entre eles: justiça absoluta. O que é uma pessoa que é justo absolutamente? Na Terra não existe, mas Deus é. E se Ele é justo absolutamente, os nossos sofrimentos e as nossas dores têm uma razão de ser. Se não estão no presente, estão no passado. Se hoje nós fizemos, em algum lugar deve estar. Não no passado recente, mas no passado remoto. Qual é esse passado remoto? Nas nossas outras vidas, que estão bem guardadinhas num lugar que se chama, denominado de inconsciente. Está tudo guardadinho lá e gravado no nosso perispírito. Então nós estamos trazendo e nós estamos plantando. Infelizmente, pelo nosso hoje, nós temos um entendimento, um conhecimento do que nós plantamos no passado. Algum aqui de nós é feliz? Nós não temos problemas, nós não temos dores? Aqui dentro, provavelmente não tem quem não tenha problema e dor. E muitos dos senhores, como de nós aqui, também podemos falar: mas eu não fiz por merecer.
Em algum lugar deve estar, porque Deus é justo. E essas montanhas que vão sendo plantadas no decorrer dos séculos e séculos e séculos, são como montanhas de pedra. E tem uma figura muito bonita de um passarinho muito pequenininho, que sobe em cima dessa montanha e vai picando pouquinho a pouquinho, pouquinho. E a gente fala, como é que ele vai conseguir? Ele consegue, desde que seja persistente. Nós somos esse pássaro, que estamos picando pouquinho a pouquinho esse monte, ou essa montanha de pedra, que são as nossas deficiências morais. Mas nós conseguimos vencer. Essas montanhas que Jesus dizia, nós conseguiremos sim, através da nossa fé, da nossa vontade de querer, dominar essa fera perigosa que existe dentro de nós. Porque nós somos os seus domadores, e nós somos também a fera. Feras e domadores, olha o paradoxo. E nesse primeiro item, que é o poder da fé, nos fala da fé que todos nós temos que acreditar naquilo em que nós vamos fazer, nas nossas potências. Sabermos que nós podemos sim fazer muitas coisas desde que nós creiamos naquilo que nós vamos fazer e desde que seja factível, possível. Essa fé, todos nós, todos, absolutamente todos, temos dentro de nós. Todos temos essa semente, que é uma semente de Deus. E esse poder, ele está como que adormecido, que nós ainda não conhecemos as nossas potencialidades. Dizem os estudiosos que nós só usamos 10% da nossa capacidade intelectual. Imagina se nós usássemos 80, 90 ou 100. Da mesma forma, das nossas capacidades espirituais. Nós não sabemos o que nós temos, os potenciais que nós temos dentro da gente. Que dizia Jesus, vós sois luzes. Vós sois luzes. Nós somos luzes. E se nós somos luzes, nós não temos o que temer. E esse poder todos têm dentro da gente, todos têm dentro deles, todos nós temos dentro de nós. Basta que nós descobramos onde se encontra e como fazer com que esse mecanismo seja acionado para que nós podemos colocar a nossa fé nos nossos dias, ou no dia a dia. Porque a fé, ela não é para ser colocada somente nos templos, nos centros, nas igrejas, através das preces, não. É para vivenciarmos essas nossas dificuldades e acreditarmos que sim, nós passaremos por ela. Porque tudo na vida, tudo, absolutamente tudo na vida passa, só o Espírito permanece. E esse poder não tem quem não tenha, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos no nosso DNA as potências do nosso Pai, que é Deus. E uma dessas potências é a fé, que deve ser regada, trabalhada, alimentada, adubada, para que cresça, se desenvolva e que nós possamos realmente nos utilizar desse poder que todos temos dentro de nós. E aí continua a lição do Evangelho. Mas a fé, ela não é a mesma coisa que religião. A fé é a religiosidade. A fé é aquela, como dizendo, semente de Deus que nós temos dentro de nós. Ela é inerente a nós, espíritos. Todos os espíritos têm fé. Então, no decorrer da história, nós podemos notar que lá na pré-história, aqueles seres que vivenciavam aquele momento da história da humanidade, eles tinham medo das forças da natureza, que eles não conheciam, das forças dos animais. Então, para eles, tudo que era sobrenatural, era divino, e eles adoravam. Faziam sacrifícios humanos. E esse espírito, nós vamos evoluindo. E de acordo com o que nós vamos evoluindo, essa nossa fé também vai amadurecendo. Nós fomos deixando o sacrifício dos homens, fomos deixando o sacrifício dos animais, e fomos entendendo que essa fé não é uma fé que se negocia com Deus, não é uma fé que se balda em princípios ou conceitos materiais, mas é uma coisa transcendental,
que ultrapassa qualquer tipo de telhado, qualquer tipo de, vamos dizer assim, de obstáculo, porque ela é de dentro da gente. Então nós vamos entendendo que essa fé, que é essa potência que nós temos dentro de nós, ela vai crescendo, se desenvolvendo, e ela vai se racionalizando. Olha que coisa interessante. A fé é um sentimento, a fé, vamos dizer, é uma não abstração, né? Mas ela é também uma, vamos dizer assim, material, objetiva, o modo com que nós agimos para essa fé. E a gente cresce, desenvolve e começa a racionalizar. Mas a racionalização da fé, ela não é uma racionalização da época do iluminismo, da época do positivismo, da época do só creio se eu vejo, penso logo existo. Não. A racionalidade de uma fé, ela deve ser inquirida os princípios que eles nos apresentam. Por exemplo, o raciocínio. Nós sabemos dos atributos de Deus. Deus é justo, por excelência, absolutamente. Deus é bom, absolutamente bom. O que é absoluto não é relativo. Se Deus é absolutamente bom, Ele gostaria que um dos seus filhos ficasse queimando no fogo eterno sem qualquer chance de recuperação, de tratamento? Será que a justiça de Deus ou a bondade absoluta permitiria que um filho seu sofresse eternamente, enquanto o outro gozasse das benesses de um céu, sem que nada fizesse? Erros, todos nós, absolutamente todos nós cometemos, em nosso grau de evolução. É uma coisa natural, nossa, o erro, porque através desses erros é que a gente vai aprender a acertar. E esses erros, nós todos os cometemos. E algumas religiões dizem que se nós erramos de alguma forma, ou se nós pecamos, nós vamos para o inferno. Tá certo, todos nós erramos, todos nós vamos para esse inferno, mas nós temos um parente que é um santo, é um anjo, e ele vai para um céu. Esse parente no céu ficaria feliz em vermos, ou em nos ver lá no inferno, sofrendo eternamente? Não. Se um pai da terra não quer ver o sofrimento eterno do seu filho, ele se condói com o sofrimento de um ser humano, e ele é humano, que dirá Deus? Então, racionalmente a gente pensa, é possível que exista um inferno pré-determinado, pré-delimitado, um inferno em que se tem tachos de óleo fervente que se colocam aqueles que erram lá dentro para queimar eternamente? É racional? 2 papas da Igreja Católica já disseram, ou começaram, nos informaram através de suas palavras que o céu e o inferno é um problema, ou é um estado interior. Isso a doutrina espírita diz desde 1857. Então não existe um céu delimitado. Inclusive a concepção desse céu, do 7º céu, do 3º céu, do 11º céu, é uma concepção que se tem, que vem se trazendo desde a antiguidade, passando pela Idade Média, passando pelo decorrer dos séculos, quando se acreditava que o céu era uma abóboda fechada, de vidro, com pedras incrustadas nela. Mas a ciência, através da astronomia, nos mostra que não tem um objeto, não tem uma sonda, não tem um telescópio que até agora, no momento, conseguiu chegar no fim do universo. Imaginem. Então nós não podemos ter um céu delimitado, obviamente que não, é o céu interior. Então, racionalmente, a religião racional, a fé racional, a gente se pergunta, meu Deus, o que é mais lógico? O que é mais correto? Deus me dá a oportunidade, através das reencarnações, para que eu vá me melhorando, pouco a pouco, indo e voltando, me lapidando,
para que eu possa chegar à perfeição e à plenitude, não só eu, mas todos nós, ou aquela religião dogmática que nos condena eternamente ao fogo do inferno. O que é mais racional? O que é mais racional? A doutrina espírita que nos explica que, embora nós erramos, nós podemos refazer os nossos erros, nós podemos nos realinhar com aqueles que nós ferimos e amarmos aqueles que são os nossos inimigos. Jesus não disse? Vos disseram, olho por olho, dente por dente. Vos disseram, amai os vossos amigos, odiai os vossos inimigos, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Olha só que interessante. Então nós vamos aprender a amar, mas de que forma? Só através da convivência e das reencarnações. É mais lógico? Ou é aquele pensamento materialista em que eu morro por nada? É nada, absolutamente nada. Mas nada como? Eu sofro, eu choro, eu passo por necessidade, eu tenho uma deficiência física grave, eu me esforço no dia a dia, mas eu não consigo vencer na minha vida. O que me resta, se eu sou materialista? Me matar. Então eu me mato, acabo com a minha vida física, porque a vida do espírito não se acaba. Aí que o verdadeiro sofrimento começa. Nos explica a doutrina dos espíritos através dos depoimentos dos mortos, em especial do livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Está lá. O que é mais racional? Eu ir para o nada, depois de tanto sofrimento, ou eu ter a chance de um novo recomeço? Então, a fé raciocinada é isso. Pouco a pouco a gente vai começando a nos enquadrar dentro de uma sociedade, de uma irmandade universal, nos entendendo como filhos de Deus, de uma religião que não exclui os outros religiosos, porque cada um está no seu momento da sua história e entende a sua forma, e se afiniza com aquela ideia religiosa, que é a fé religiosa. A fé religiosa é para que nós exercitemos, a religião é para que nós exercitemos a nossa fé. Mas a fé inabalável, diz Kardec, é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Olha, por esse princípio, por esses raciocínios que nós fizemos no começo. A fé raciocinada é fria, de forma nenhuma. Ela nos leva ao entendimento dos porquês das coisas. Por que eu existo? Por que eu vivo nesse meio? Por que eu sou amigo da Jorama, do Moreira, da Aristela, dos meus queridos aqui da Federação Espírita? Por que eu gosto dos senhores? Relativamente. Porque eu estou começando a entender que nós somos irmãos. E essa fé raciocinada que fez com que eu entendesse isso. E que todos vão entender isso. E aí pararemos de excluir os outros. Não é porque uma pessoa é católica, é evangélica, é hindu, é budista, é ateia, que nós vamos deixar de aceitá-lo como um irmão. Porque nós somos irmãos em Deus. Quem de nós pode dizer que tem um irmão, um parente, um amigo que seja absolutamente idêntico a você mesmo? Ninguém, porque cada um pensa de uma forma. Tem um ditado popular que diz: que seria do amarelo se todos gostassem do verde? Questão de afinidade. Então nós não podemos excluir, nós não podemos marginalizar a nada e nem a ninguém, pela forma com as quais estas pessoas pensam. Como Voltaire dizia de Rousseau: eu posso não concordar com nada, absolutamente nada do que ele diz, mas eu luto até a morte pelo direito que ele tem de dizer. Olha, essa é a fé raciocinada. E essa fé, nós temos hoje que ter uma religião, porque nós não conseguimos ainda nos prender a Deus se não for através de uma religião, porque nós precisamos um dos outros, e nessa religião nós estamos com os nossos afins, nós estudamos, nós praticamos aquilo que nós estudamos, nós tentamos fazer o bem, a promoção social, a nossa forma, e cada um a sua forma. E essa religião, ela tem que ser de uma forma que, primeiramente, ela faça com que a gente possa aceitar o nosso próximo.
amar o nosso próximo, como diz Jesus, como a nós mesmos, a Deus sobre todas as coisas. Aquela religião que exclui, aquela religião que não modifica os seus adeptos e seguidores, ela tende a ir ou ser fadada ao desaparecimento. Por quê? Porque não dá bons frutos. É uma figueira seca. E a religião, ela é um produto da sociedade, ela é um produto da cultura, ela é um produto da educação, que não é a fé. A religiosidade, isso é intrínseco a nós. E essa religião nós nos utilizamos como um instrumento, uma muleta, uma bengala, que nos ajuda a equilibrar nos momentos de dificuldade. Não importa qual seja o seu rótulo, qual seja o seu pensamento, desde que possa fazer o bem, levar aquelas pessoas à sua transformação. Para nós, espíritas, a melhor religião é a espírita, porque ela nos explica os porquês das coisas, ela preenche as nossas inquirições, as nossas elucubrações, ela preenche aquele vazio que às vezes nós sentíamos em outras religiões, porque a maioria dos espíritas hoje são egressos de outras religiões, poucos são aqueles que nasceram nesse berço e se mantêm, porque vêm através de um dos instrumentos pedagógicos de Deus. Qual é esse instrumento? A dor. Dizem, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu vim pela dor, e creio que a maioria vem pela dor. Por quê? Na dor, Deus, como se abrisse a nossa visão para nós mesmos. Na dor, a gente começa a reflexionar, a gente começa a meditar, e a gente começa a se perguntar: meu Deus, onde eu errei? E quando nós nos tornamos humildes a esse ponto, de se abaixar perante Deus e falar: meu Pai do céu, Senhor Deus, onde eu errei? Ilumine, tire as escamas da minha vista, como Ananias tirou as escamas da vista do apóstolo Paulo. Humildemente chegando a Deus, Ele começa a nos mostrar onde nós erramos. E se formos humildes o suficiente, que essa religião nos leva a isso, nós começamos a fazer as nossas modificações, procurando não errar mais naqueles, ou não praticar mais aqueles erros em que nós incorremos e que hoje nos traz tanto sofrimento e tanta dor. Essa é a melhor religião, é a que modifica aqueles seus seguidores. E no caso da doutrina espírita, ela nos explica, ela nos abre a cortina daquilo que estava como que escondido, mas por uma maldade de Deus? Não, porque a verdade ela tem que ser solta de acordo com o amadurecimento da humanidade, porque a luz em excesso fere a nossa visão, ela tem que ser dosada, ela tem que ser solta pouco a pouco. E a doutrina espírita vem hoje com vários conceitos, princípios, e com várias realidades, nos mostrando a realidade da nossa vida, através de 5 princípios: a existência de Deus, a existência do Espírito, a comunicabilidade entre 2 mundos, a pluralidade das existências e a pluralidade de mundos habitados. E essa doutrina, ela é racional, e ela permite com que nós não aceitemos tudo do jeito que nos é posto, e sim nós nos perguntamos: posso aceitar isso? Isso é racional? Isso preenche as minhas necessidades? Mas eu não acredito nisso. Não é obrigado que você acredite, porque a função principal da doutrina espírita é que as pessoas se modifiquem a si mesmas, não a seu próximo. Divaldo Pereira Franco, um dia muito chateado com Joana de Ângeles, estava muito triste, muito preocupado, com muito problema, e falou para a dona Joana, que é do conhecimento dos senhores, é a mentora espiritual dele: dona Joana, a senhora manda mensagens através das minhas mãos, psicografia. A senhora aplaca, ameniza, minora, diminui a dor do próximo, das pessoas. E eu, com tanto sofrimento, com tanta dor, a senhora não me acode? Dona Joana diz para Divaldo Pereira Franco: Divaldo,
Quando eu te mando as mensagens, em que pessoa se encontra? Segunda pessoa do singular. Tu isso, tu aquilo. Todas, Divaldo, são primeiro para você, depois para os outros. Então nós temos essa mensagem, essa doutrina que nos esclarece todos os pontos, todas as dúvidas, e que nos dá força para lutar dentro desses princípios. E essa doutrina preenche essa necessidade, como outras religiões preenchem dos outros. Está errado? Não, não estão errados. Questão de afinidade. Mas na próximo item aqui é a parábola da figueira que secou. Por que Jesus secou aquela figueira? Olha que interessante, se a gente lê no Evangelho, Jesus secou uma figueira porque não tinha figo. É óbvio, se a figueira não tem figo. Mas diz o Evangelho que não era a época de figo. Ora, se não é a época de figo, Jesus sabe que não vai dar figo. Ele seca a figueira porque não dá figo. Aí eles voltaram no outro dia, os apóstolos falaram: nossa, mestre, olha aqui, o senhor amaldiçoou essa figueira, ela secou. Como se interpretar isso que foi dito? A doutrina espírita vem e nos explica. São aquelas religiões que, como figueira seca, não dão fruto. São aquelas religiões que não modificam os seus adeptos, que não fazem com que eles sejam um pouquinho melhor, com que eles sejam hoje um pouquinho melhor do que foram ontem, e que busquem vamos dizer assim, o seu aperfeiçoamento. Mas aqui fala também nessa lição dos médiuns que não cumprem com as suas obrigações. Receberam esse dom de Deus, da mediunidade. A mediunidade é um dom que ele está radicado no corpo físico, mas é uma faculdade do espírito. Nós ouvimos, o nosso corpo físico ouve, mas tem pessoas que são surdas. Mas quando o desprendimento sai, ou do seu corpo físico, no sono noturno, ou no desencarne, eles voltam a ouvir. Por quê? Porque a deficiência, a dificuldade, não está no espírito, está no corpo físico, em razão de uma necessidade naquela vida, para que ele viesse faltando a audição. Mas ele ouve. A mediunidade é da mesma forma, é uma faculdade do espírito, mas está radicada no corpo físico. Médium, todos nós somos. Intuitiva, porque nós recebemos dos nossos anjos guardiães o caminho a seguir quando nós nos encontramos em uma dificuldade. Quando nós paramos, temos um problema para resolver, e a gente fala: meu Deus, o que eu faço? Como agir nessa situação? A gente para, faz uma prece, daí a pouquinho vem uma solução. Faça isso. Mas nós, acostumados a não ouvir determinados conselhos do nosso guia espiritual, em algumas igrejas chamadas de anjo da guarda, nós optamos pelo outro caminho. Aí nós vamos dizer assim, sofremos, porque nós não seguimos aquele conselho. Porque naquele momento de dificuldade, um conselho que foi dado dentro da nossa consciência pelo nosso guia espiritual, talvez não fosse o melhor que nós pensássemos naquele momento, mas seria o melhor para nós, no longo prazo. Mas a gente pensa imediato: não vou fazer isso não. Aí a gente faz de outra forma, porque nós não ouvimos. Então todos somos médiuns, mas o médium ostensivo, ele tem uma obrigação para com Deus e para com si mesmo: transmitir a mensagem de Deus, transmitir as luzes para iluminar toda a humanidade. Nós temos notícia, isso é um fato da história do Brasil, de vários médiuns que faleceram ou desencarnaram em pouca idade, em acidentes, tudo. Por quê? Porque eles estavam desvirtuando as suas funções, e para que não errassem mais, Deus houve por bem retirá-los da terra, para que não sofresse consequências maiores no futuro. Eurípides de Barçanufo tem um hospital do lado de lá. Esse hospital, ele acolhe espíritas que falharam. Se nós virmos a história de alguns espíritas que lá se encontram,
e que desvirtuaram as suas funções e missões, a gente fala, mas não é possível. Mas é um espírita, mas é humano, erra também. Não é porque é espírita que é perfeito. Então, fala da figueira seca aqui, aplica-se a esses médiums que desvirtuam a sua função, que cobram, para que os senhores saibam se um médium realmente está fazendo um trabalho dentro dos preceitos corretos, dentro da regularidade. É só ver se não cobra, é um dos primeiros indícios. Não cobrou, já é um passo, mas tem outros passos a seguirem, mas isso não é objeto da nossa lição do dia. É a respeito da figueira seca. Essa figueira são esses médiuns que não produzem, as religiões que nada trazem de bom. Mas como uma religião? Jim Jones, lá nas Guianas, na década de 70 mais ou menos, ele tinha mais de 1000 seguidores, só naquela aldeia que ele criou. E ele incutiu na cabeça daquelas pessoas que eles tinham que se matar. Isso é um fato histórico, é só procurar na internet. Jim Jones. Todas as 1000 pessoas que estavam naquele local suicidaram. Era um religioso, ele tinha uma filosofia religiosa. Ora, essa é uma boa religião? É uma boa filosofia? Por que filosofia? O budismo, por exemplo, ele não tem Deus. O Buda indiano criou uns princípios que tirou também oriundo lá do hinduísmo, lá dos Vedas, e criou o budismo. O budismo não tem Deus, mas tem o aperfeiçoamento, a luta contra o sofrimento. Qual é o princípio? Tirar todos os desejos. Se você conseguir tirar todos os seus desejos, você não sofre. Mas é uma filosofia que leva ao bem, que a pessoa procura fazer o bem. E a gente vê monges budistas trabalhando em prol da humanidade. E é ateia essa filosofia. Então não só as religiões que trazem fruto, mas também as filosofias. No caso da budista, tem bons frutos? Então é uma árvore que distribui o alimento para a necessidade espiritual daquelas pessoas que a procuram, como a doutrina espírita. Então nós temos que passar pelo critério da nossa razão, da nossa racionalidade, falar, olha, mas sim, essa preenche, essa é uma árvore que dá frutos. E aí continua a lição do Evangelho e fala sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Quando nós estamos bem lá no fim do poço, quando nós não vislumbramos uma luz no fim do túnel, quando nós estamos cansados de sofrer, quando a gente acha que tudo na vida se acabou, de repente brilha uma luzinha, bem lá na escuridão, e essa luzinha é alimentada pela nossa fé. Essa luzinha chama-se esperança, esperança do que aquilo passa, do que aquele sofrimento passa. E quem nos dá essa esperança, essa filha abençoada da nossa vida, é a fé. É a fé que nós devemos ter de que tudo na vida passa, só o Espírito permanece. A esperança de que dias melhores hão de vir, porque Deus quer o nosso bem, a nossa felicidade. Ele não quer que soframos, Ele não faz com que soframos. O sofrimento é uma consequência dos nossos próprios atos, e nós sofremos aquilo que nós fizemos, na mesma proporção, na verdade não, muito menos, porque Deus é misericordioso. Mas Ele não deixa de educar os seus filhos. Como um pai educa os seus filhos, não dá tudo o que ele quer. Uma criança diabética só quer chocolate, um pai vai ficar dando chocolate a uma mãe para essa criança? Obviamente que não. Por quê? Embora seja a sua vontade, não lhe é possível isso naquele momento. A mesma coisa Deus. Deus não vai ficar dando tudo que a gente quer. Por quê? Porque Ele sabe o que nós precisamos. Então, se a dor hoje tenta nos colocar nos trilhos da nossa vida, é porque nós merecemos, e porque nós plantamos. Porque existe a segunda lei, que a primeira é do amor, que é da ação e reação, ou da causa e efeito. Para todo efeito tem uma causa. E se essa causa é ruim, o efeito há de ser ruim. E se a causa é boa, o efeito há de ser bom.
Mas infelizmente no decorrer dos séculos e dos erros, plantamos só coisa ruim na nossa vida, e hoje nós colhemos o fruto amargo da nossa desídia. E a esperança é essa semente de Deus que faz com que nós esperemos sim que um dia a nossa vida melhore, que tudo na vida passa. É demorado, mas passa. Demorado? O que é 70, 80, 60, 90 anos de vida nessa terra? Nada, absolutamente nada. E a caridade? O que é a caridade? A fé faz com que a gente faça a caridade. Tem pessoas que fazem a caridade sem fé, mas não dura muito. A caridade é todo o bem que nós possamos fazer, material, moral, independe do tipo de caridade. Discutem as pessoas, mas a caridade material é um assistencialismo, nós temos que fazer a promoção. Depende, se a pessoa está com fome naquela hora, ela vai esperar a gente preencher uma ficha dela, da família, mandar um assistente social, um psicólogo. A hora que chega estão todos mortos de fome. Então naquele momento tem que acudir. Caridade material. Mas muitos não precisam da caridade material, muitos precisam da caridade moral. Qual a caridade moral? Uma conversa amiga, no momento de dificuldade de uma pessoa, que pode tirar essa pessoa do suicídio. Um esclarecimento dentro da visão da doutrina espírita que o suicídio não leva a nada, ele simplesmente acaba com a vida física, aumentando a dor do espírito, que é a maior das suas decepções quando de lá chega, que não morreu. E isso nós vemos todos os dias, nos trabalhos e nas reuniões mediúnicas. Espíritos que suicidaram e que vêm desesperadamente em dor, pedindo socorro. E o último item que nós temos é a fé humana e a fé divina. O que é a fé humana? Aquilo que nós temos que ter dentro de nós, acreditar que nós conseguimos aqueles objetivos pelos quais nós lutamos. Mas como nós dissemos no comecinho, tem que ser factível. Factível é o quê? Colocado em prática. Vamos dar um exemplo grosseiro, que eu já dei aqui em janeiro de 2016, que a palestra foi do mesmo tema. Nós vemos o Usain Bolt, aquele campeão mundial de corrida, 8 medalhas de ouro nas Olimpíadas. O rapaz é uma fera, se aposentou, foi inteligente, porque ele sabe que ele está caindo de produtividade, e agora já começaram a se aproximar muito pertinho dele, inclusive aquele rapazinho australiano, chegou bem próximo. Ele não é bobo, parou. E os senhores sabem, sofreu um acidente, tem uma amputação, ambiamputação, as duas pernas cortadas. Aí, eu tenho fé em mim, eu acredito em mim. Eu vou apostar uma corrida com o Usain Bolt, campeão mundial de velocidade. E eu vou ganhar dele. E Deus me ajuda. É possível? Não é possível. Então Deus não vai me ajudar, porque não tem como me ajudar. Mas se eu disser, meu Deus, aconteceu isso comigo, eu não posso mudar a minha situação, mas eu peço ao Senhor que me dê paciência, força, para que eu possa superar essas dificuldades, porque a doutrina espírita me explica que é passageiro. Como diz Divaldo no fim das suas palestras, se hoje eu não posso bailar, se eu não posso andar, eu tenho certeza que depois eu vou poder dançar. A doutrina espírita. Então essa fé que eu tenho em mim, que eu vou vencer as dificuldades desta vida, acreditando em mim, buscando os meus ideais factíveis, eu consigo. Porque que pai, que seu filho pede um peixe, lhe dá uma serpente, ou lhe pede pão, lhe dá uma pedra? Não dá. Objetivos factíveis, a gente busca, a gente consegue, só que nós temos que acreditar em nós. E a fé divina? A fé divina é de acreditar que Deus está sempre com a gente, em todos os momentos de nossa vida, que nós nunca fomos abandonados por Ele, que no maior auge das nossas dores, Ele está ao nosso lado, que ninguém fica sozinho, porque todos têm Deus ao seu lado, que Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele deu a todos nós um anjo da guarda, um espírito que trata exclusivamente de nos encaminhar para o bem, para a felicidade. Nesse Deus que é justo, e que as coisas que hoje acontecem são porque são necessárias, e que nós estamos na terra não é porque é uma prisão, é um educandário, é um hospital, porque nós somos doentes, e os doentes precisam de um hospital.
E como disse Jesus, eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Por isso que essa mensagem de Jesus bate forte ao nosso coração, porque todos nós somos doentes em busca de um remédio para as nossas dores físicas e morais, em busca dessa água pura da sua doutrina, que nos consola, que nos educa, que mostra o nosso caminho, o nosso rumo e o nosso final, a plenitude. Que tudo na vida passa, que viemos de uma história de séculos e séculos de erros, que hoje nós temos que modificar a nossa vida, as nossas atitudes, mudar o foco da nossa atenção, esquecermos do que fomos, porque já fomos, já passou. Procurarmos vivenciar hoje sadiamente, porque o amanhã vai depender desse hoje. E essa doutrina nos mostra isso, que Deus sempre, absolutamente sempre, sempre está ao nosso lado, que nunca na nossa vida nós estivemos sozinhos, embora estejamos às vezes na solidão, nós não somos sós. E se nós estamos na solidão, sozinhos, nós não somos solitários, desde que nós sejamos solidários, porque Deus está conosco todos os momentos da nossa vida, que nós possamos acreditar nas potências que nós temos, que nós somos seus filhos, filhos de Deus. Jesus dizia, vós sois luzes, que essa luz brilhe dentro dos nossos corações, nós acreditamos nas nossas potências, acreditando no nosso poder, acreditando na nossa força, e principalmente acreditando na força que Deus nos dá, porque Jesus disse, a maior, primeira, de todas as leis e dos profetas, amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda eu vos falo, amai o próximo, como a ti mesmo, que nós devemos nos amar, nos respeitar, acreditar sim, nós podemos vencer as nossas dificuldades, porque nós somos luzes, filho da grande luz que é Deus. Essa é a lição do Evangelho da noite. Muito obrigado a todos de ambos os lados da vida.